Não sei de qual madeira é feita a cruz, que tanto tens de sofrer, o meu Senhor. Só sei que nos oferece a sua luz, livrando-nos do mal, de toda dor. Homens ateus, a quem deveis a vida, quem deita tanto realce as coisas belas, quem fez a primavera tão florida, e deu a luz ao sol e às estrelas. Em silêncio ficais sem responder. Homens sem fé tão fáceis de vencer, quais canas agitadas pelo vento. Deixai os meus caminhos que vos cansam, buscai em Deus a luz e a bonança. A morte vem e a vida é um momento. A morte vem e a vida é o momento. Deixai os maus caminhos que vos cansam, buscai em Deus a luz e a bonança. A morte vem e a vida é o momento. Se te censuram, estás bem, para que a benção te perdoe. Mal de ti quando ninguém te veja, nem censure. Paz e graça, irmãos, amados irmãos, você que está aí por detrás de câmara, seja lá quem você é criatura, feitura de obras da mão de um só Deus, criou a mim e a você. Você é bem-vindo, seja lá quem você é, seja lá o que você faz, não importa, porque Jesus Cristo se manifestou para tirar o pecado de mim e de ti. E eu estou aqui para pregar as boas novas. É-te chegado a ti o reino dos céus. Receba em nome de Jesus. Enquanto eu estava, claro, estou a serviço do Senhor, então o Senhor foi me falando fortemente ao meu coração. Mas eu não queria escrever porque achava que o Senhor estava apenas a conversar comigo. Então o Senhor me deu um baque para que eu passasse a mensagem. Então eu estou a passar a mensagem. Esta mensagem é específica para todos os homens, não as mulheres que praticam esta atividade, prostituição, e promovem o seu corpo em troca de dinheiro. Esta mensagem é especificamente dirigida a todos os homens, pais de família, senhores com os estatutos, que são educados academicamente e são profissionalmente bem posicionados na sociedade e mesmo ocupam lugares da elite na sociedade, mas que têm sido enganados pelo espírito satânico para promover o corpo da mulher. E Deus, então, ao pensar nisso, por que eu estava a pensar nisso? Porque tenho recebido muitos convites, pessoas ouvem a mensagem e então têm enviado convite. Claro que outros não, outros têm outras intenções, mas a maioria porque ouviram a mensagem e então enviam convite para aceitar pedido de amizade. Claro que não é amizade, mas pronto, de uma forma geral, o termo usado é este. Contudo, eu me sinto muito indignada e forçada, às vezes, muitas das vezes,
a recusar, não porque quero, mas porque não, a pessoa tem gostos que são abomináveis aos meus, ofendem, ferem a mim os meus sentimentos e os meus valores morais, ferem e ofendem. Então, como ferem e ofendem os meus valores morais, então eu me limito pura simplesmente a não responder. Mas o Senhor me fez lembrar de que o nosso Deus, Jesus Cristo, quando se manifestou para tirar o pecado do mundo, Ele veio realmente trazer o reino de Deus exatamente para estes também. Lembrando-me é que ele se sentava com as prostitutas, na altura ele foi visitar um dos discípulos, e o discípulo recebeu, não é? Mas não o honrou como uma prostituta que ouviu dizer que ele estava naquela casa. Ela foi e com o melhor óleo que ela tinha, ela foi e ungiu-lhe a cabeça, ungiu-lhe os pés. E pelo fato de ela ter feito isso, multidões dos pecados dela foram-lhe perdoados, a parte que aquele que já conhecia Jesus não lhe foram perdoados, muito pelo contrário, ele ainda amontoou condenação para ele, porque criticou o ministério de Jesus, chamou Jesus de bárbaro, entre aspas, porque Jesus estava a aceitar que uma prostituta ungisse os pés dele e ungisse a cabeça com óleo, e o óleo era precioso, e ele ainda disse que com este óleo poderia-se comprar coisas e fazer muitas outras coisas. Então Jesus, na mansidão, um dos maiores e melhores dotes, as virtudes de Jesus, é ele ser humilde e ser manso, e ele tem sempre resposta na hora certa, porque o Pai que ministrava-lhe tudo, ele buscava e esperava que o Pai lhe desse uma resposta, para que ele então lidasse com todo mundo à sua altura. E então ele disse para ministrar, sim, esta mensagem de que eu, como apóstola, eu não posso rejeitar, porque estas pessoas, todas essas pessoas, estes senhores jovens que se dão ao trabalho de promover o corpo da mulher, estão enfermos e estão cegos espiritualmente. O inimigo cegou-lhes o entendimento, e ao promover uma página em que ao mesmo tempo ele promove a sua carreira profissional, mas por outro lado também mostra, ele promove uma parte do caráter que está nele, que ambiciona e almeja coisas imundas, não é? Atos ilícitos, que é prostituição. Ora, isto Deus diz para eu não preparei mensagem nenhuma, por isso simplesmente vou ser conduzida por Deus a ministrar esta palavra. Por isso simplesmente então Deus me levou a Gênesis para dizer a todos os homens que se dão a um ato que denigre tanto a imagem do homem e denigre ao mesmo tempo a imagem de Deus, porque os homens, vocês foram chamados para promover a excelência de Deus, não é? Vocês foram os primogênitos, obras, feituras da mão de Deus. Aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito para quê? Para a louvor e adoração da glória do Senhor. Você pode continuar aqui a ler. Deus deu então ao homem poder sobre tudo que estava no jardim do Éden. Nós costumamos a dizer que o jardim do Éden é no céu. Não, não é no céu. O jardim do Éden é na terra. Se nós lemos aqui muito bem, aliás, os cientistas
estão a ter um bocadinho de dificuldade. Os cientistas são curiosos, querem descobrir tudo. E eles estão a tentar descobrir exatamente onde é que fica o Jardim do Éden, aqui na Bíblia. E eles estão a investigar. Mas só que a conclusão que chegaram não é conclusão, porque ainda continuam. Mas até onde chegaram é que fica entre o rio Pison, não é? Pison, também no rio Tigre e rio Eufrates. Então, em direção ao Oriente, que é na Síria. E exatamente no local, geograficamente, eles não localizaram o Jardim do Éden. Portanto, essa heresia pela qual também eu me embarquei, não é? Embarcava a ouvir a história, o jardim lá no céu, que Deus criou e pôs o homem no jardim e falava com o homem. Não é no céu, é na terra. É na terra. É na terra. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão com o homem. Então o homem é a glória do Senhor. É um privilégio, porque os anjos têm ciúmes do homem. Né? Por que o anjo que Deus fez, que era Lúcifer, que Deus fez para louvor e adoração da sua glória, que sentava no trono com Deus e sabia tudo, entre aspas, de Deus, não é? O que ele não sabia é que os pensamentos de Deus são mais profundos, são tão extensos que excede a qualquer entendimento. E Deus, ele é Deus, fora dele nenhum outro Deus existe. E ele muda quando ele quer para poder proteger os seus interesses. E Deus, quando quer proteger a sua glória, Ele quando quer proteger a sua soberania máxima, absoluta, total, então Ele muda de estratégia. Ele é um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus eterno. Mas quando se trata de proteger a soberania dEle, o trono dEle, a majestade, a excelência dEle, então Ele muda de estratégia. Aí é que o Lúcifer se enganou, tentou roubar o trono de Deus e achando ele que Deus não sabia, ele planejou, ele conspirou com outros anjos à volta e tentou dar o golpe do Estado em Deus, roubar o trono de Deus. Só que quando ele tentou, então ele teve a resposta adequada à altura. Deus então o lançou do trono do Senhor. Deus disse: se você quiser governar algo, vem para os cabelos dos meus pés, porque aqui no meu trono ninguém manda, na minha glória ninguém toca, na minha sabedoria ninguém toca. Só a única pessoa que beneficiou da sua soberania, que ele deu o poder, é seu Filho Jesus Cristo, e por ter cumprido uma gloriosa missão aqui na terra, obedecendo, sujeitando-se à soberania total, absoluta de Deus, humilhando-se, sofrendo afrontas, mas foi até o fim e cumpriu o pacto que Deus fez com ele para resgatar a humanidade da maldição pela qual o Lúcifer, que se tornou em Satanás, enganou e continua a enganar até hoje, e está a enganar também você, homem, achando que é um gosto promover a pornografia, promover o corpo de mulher. Isso faz de ti um macho, mas não faz, muito pelo contrário, denigre a tua imagem de uma forma tal e enxovalha a moral de Deus, porque Deus te criou, homem, para promover a moral de Deus, para promover a majestade, a excelência do Senhor. Então, Deus então fez a Eva, ali no versículo 18, no capítulo 2, no versículo 18, como Deus criou então a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Eu peço desculpa só para tirar aqui. Pronto. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deus deu o Adão
o poder sobre tudo que estava no jardim, para pôr os nomes a todos os animais, a todos os peixes, tudo. E ele estava deliciante, ele estava prazeroso. Então o Senhor fez cair num sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ora, nós vemos aqui muito simples, e está explícito, de que a mulher não foi feita como o homem foi feito. A mulher foi retirada da costela, o homem foi feito incompleto, não é? Com a massa da terra, não é? Deus amassou completamente, moldou e soprou então das suas narinas, do seu fôlego, para que o homem então vivesse e tornasse a alma vivente. Nós somos o Espírito, a alma de Deus, o Espírito dá vida à alma, não é? E a alma então é que é vida, que dá vida ao corpo. A alma, o Espírito é que dá vida ao corpo. Então somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque Deus tirou dele a costela, não é? E formou dali a mulher. Nós fomos feitos com um bocadinho da parte do Adão. Olha, Deus então ministrou o seguinte: não importa se você sente-se atraído pelo corpo de uma mulher, todos têm uma filosofia muito errada, que pelo fato de a Eva ter induzido o Adão ao pecado, ela tem que ser condenada por resto da vida. E só que os homens se esquecem que Deus deu-lhes a oportunidade de cancelar o ato da Eva, porque a autoridade foi dada ao Adão, não foi dada a Eva. Deus, quando fez o Adão, Deus instruiu-lhe e deu-lhe autoridade sobre tudo. E quando Deus fez a Eva, ele também tinha autoridade sobre a Eva. E os dois, Deus proibiu que comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Então, ao ser enganado, por que o Satanás usou da serpente para enganar a Eva? De certeza que Satanás tentou ir pelo lado direito, pelo caminho mais direito, que é ir diretamente ao Adão. Mas como ele sabia que dali ele não iria alcançar nada, porque o Adão amava a Deus, estava firme, né? Então ele foi usar quem? A parte mais fraca. Ele foi pelas vias traseiras. O ladrão não pensa não para matar ou vai destruir. Ele vem, é o João 10:10. E o ladrão nunca entra pela porta da frente. O ladrão entra sempre pela porta de trás. E mesmo antes dele entrar, ele manieta a porta, experimenta para ver se cede ou não. E para ver se a casa está vazia. Ora, ele experimentou com Adão, a casa estava cheia do amor de Deus e cheia da obediência de Deus. Então ele foi tentar pela Eva, ele foi manietar a porta da Eva, e então a porta estava desprotegida, havia brecha, e então ele entrou. Como é que ele entrou? Com mentiras. O inimigo, quando quer roubar, quer matar, quer destruir, ele vem com artimanhas que se chamam astutas ciladas. Então ele lançou uma seta de cegueira espiritual para cobrir o entendimento da Eva, e então lançou a seta da mentira. E a Eva, a parvinha, não é parvinha, é a parte mais fraca,
não é? Porque se o Adão estivesse perto dela, de certeza que isso não teria acontecido. Por isso é que Deus aconselha você, marido, não aparte da sua mulher, a mulher não se aparte do marido, a não ser que seja apenas para ter comunhão com Deus individualmente, porque a salvação é individual. Mas parte disso, não defraudeis. O apóstolo Paulo assim diz, e diz muito bem: não vos defraudeis uns aos outros, para não dar lugar ao diabo. Não afaste-se da sua mulher, e a mulher não se afaste do marido, porque são os dois uma só carne. Mas para o diabo ter se metido com a Eva, é porque o Adão distraiu-se. Então você, como homem, quando você tiver que condenar Eva, você pense primeiramente em ti. Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que tu medirdes, da mesma forma que tu estás a criticar a Eva, Deus também está a apontar o dedo. Olha, eu te dei autoridade. Se você tivesse cuidado da Eva, o inimigo não teria enganado a Eva e hoje vocês estariam aqui, a terra não seria amaldiçoada. Então o Adão foi sim culpado, porque a autoridade foi dada a ele. E quando a Eva caiu em transgressão, o que é que aconteceu? A Eva ficou nua. Porque ela, quando comeu, não é? Ela caiu em transgressão e ficou nua. E automaticamente o pecado contra a santidade de Deus. Ao desobedecer a Deus e ter comido, a Eva pecou contra a autoridade de Deus, a soberania de Deus. E ao cair em transgressão e ter exposto o seu corpo, então ela cometeu o pecado contra a santidade de Deus. Ela expôs a nudez de Deus. E o Adão, quando ela foi dizer: olha, afinal, o Deus disse para nós não comermos, porque sim, iríamos ficar tão inteligentes quanto ele, mas isso é mentira, porque eu comi e estou aqui, eu não morri. E então o Adão, ao invés de escrutinizar bem esta tese da Eva, deveria ter ido como homem. Deus colocou-lhe como homem, como varão valoroso, o chefe da Eva, o chefe do jardim do Éden. Ele tem uma missão, ele tem que proteger a visão de Deus, ele tem que proteger aquilo que Deus dizeu, ele tem que ser territorial, proteger a esposa, proteger o jardim, proteger tudo. Mas o que é que ele fez? Ele viu que ela comeu, o que é que ele devia ter feito automaticamente? Ter ido a Deus: olha, Senhor, eu realmente distraí-me por um bocadinho e a Eva comeu da árvore que o Senhor proibiu que nós não comêssemos. Mas o que é que ele fez? Não vai de modas e também junta-se a Eva e come. Então, grande sabedoria. Você hoje, homem, que diz que você é muito sábio, pensa bem nisso, porque você é descendente do Adão. Nós somos descendentes do primeiro homem e da primeira mulher. Foi a partir deles que Deus disse: ide e procriai-vos e povoai a terra. Portanto, você pensa bem antes de lançar a fel, porque a fel que você atira para cima, cai para cima de você mesmo, porque o culpado foi você. Agora toma essa embrulha. E para de estar falando mal de mulher, porque você tem direito a proteger a mulher. E por causa dessa tua atitude, Deus está a levantar mulheres para fazer trabalho que você é que tinha direito de estar a fazer, não mulher. Por causa da tua negligência desde o princípio, e por causa da tua soberba, por causa da tua arrogância, este machismo que só vos leva ao inferno, está a carregar um monte de homens, grandes homens, inteligentes, cultos, mas estão aí todo para o inferno por causa dessa filosofia. Muitos crentes estão com o pé no inferno, crentes, apóstolos, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, não largam o mundo, não negam o mundo e ainda defendem a tese de que eu sou homem, eu posso, pode ter 50 mil mulheres, pode nada. Você está a denigrir a imagem moral do Senhor que te criou para que você vá e promova a excelência dele, a glória dele, uma glória majestosa, cheio de pudor, cheio não há como descrever a virtude do nosso Deus, não há como. Então, Deus te deu essa posição para você defender, e a Eva é a mulher, ela é uma parte fraca,
você tinha a autoridade de Deus e para proteger a Eva pela tua negligência e a tua, como é que se diz? Naive, como é que se diz naive em português? Não sei por que essa palavra em inglês veio. Naive, ingenuidade, pela tua ingenuidade, você acha que você é muito inteligente, pela tua ingenuidade e falta de sabedoria, a Eva, que é a parte mais fraca, conseguiu também enganar. E você ainda fala que você é inteligente. Porque se você é tão inteligente, por que você deixou se enganar pela Eva? Então é tudo muito elementar, não é? Dá que pensar antes de abrir a boca e criticar a mulher e acusar, porque os cristãos, um dos debates que existe, eu digo isso porque eu estive no meio de homens nigerianos. Eles são os cabeças na universidade, a maior parte deles são crentes, e quando eu entrei para a Universidade Celestial, vi lá alguns, porque eles eram realmente, entre aspas, bons cristãos, mas precisam negar adultério. e quando nós entrávamos em argumentos, eu muito humildemente, eu fazia-lhes essa pergunta, e eles então acusavam-nos, e nós mulheres caíamos em cima deles, eles caíam em cima de nós, sempre havia esse argumento, mas Deus diz que a culpa é do Adão, a culpa é do Adão. Toma isto e embrulha, porque Deus deu autoridade ao Adão, não deu a Eva. E hoje, as mulheres, Deus está a usar, está a levantar, nesses últimos tempos, como Deus tem pressa, porque Jesus está às portas, nestes últimos tempos, as mulheres, como estão a se entregar mais, estão a santificar-se mais, estão a consagrar-se mais para Deus, estão a levar a salvação da sua alma muito a sério, então Deus está a pegar a usar, e eu sou uma delas, porque não quero ficar no inferno, amado. O inferno começa aqui, mas Deus tem um espaço na terra reservado já, com fornalha de fogo ardente, 70 vezes 7, bem aquecido, cheio de larvas e chamas de enxofre, à espera daquele como você, que anda a levar uma vida depravada e acha que você está muito bem. Você não está. Arrependa-te no nome de Jesus. Então o Senhor se manda dizer que a Eva é a parte fraca, que você tem que se lembrar que o pecado da Eva e do Adão e de todo o homem foi expiado por Jesus Cristo. Ele veio e pagou o preço por mim, por você, pelo Adão e pela Eva. Foi pago, está consumado. Então você não pode agarrar-se a esta tese como desculpa para defender a tua masculinidade, para defender a tua sem-vergonhice, para defender a prostituição, o espírito de prostituição, de promiscuidade que está em você. Satanás agarrou em você, injetou a seta de promiscuidade, a seta de adultério, a seta de nudez, como diz o brasileiro, pouca vergonha, sem vergonhice. E você agarra-se a desculpa de que porque Adão pecou, a Eva pecou. Errado. Cristo, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão cheguem até hoje, até nós. Mesmo você que é homossexual, Cristo te resgatou da maldição da lei. A homossexualidade é um espírito de enfermidade muito grande, quer seja homossexualidade do mesmo sexo, ou lesbianismo, ou seja lá como é que o nome, eu não me dou muito ao trabalho de estudar isso. Estudei isso na disciplina de Family Law, mas é um tema que mexe um bocadinho comigo, e então eu não me dediquei muito, aliás, tanto mais nem escolhi esta parte de tema como exame, não quis falar disso. Então eu posso mesmo dizer, não sou ignorante, mas pura e simplesmente eu não quero entrar muito lá, mas eu hei de entrar porque vou falar muito disso, porque Deus me deu muita lição acerca de homossexualidade. Eu comecei a pregar acerca, mas Deus me levou para outros lados. Ora, como Deus mudou
a história do homem e da mulher. Deus mudou, Deus enviando Jesus Cristo, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ora, foi pela Eva que a nudez entrou na terra como pecado. Foi pela Eva que o Adão, a Eva e depois o Adão consumou, que então todo o pecado entrou e se multiplicou. Ora, se você não tivesse compactuado com a Eva, a terra teria sido poupada de tanto pecado, porque Deus te deu a responsabilidade. Deus pura e simplesmente, eu tenho quase certeza, não digo com certeza, porque não sei se estou certo, Senhor, estou certo ou não. Estou certo. Se Adão não tivesse pecado, não tivesse compactuado, meia culpa, se ele não tivesse compactuado com a Eva, Deus não teria excomungado do jardim, teria matado a Eva, teria matado, este não é o termo certo, teria morto a Eva, teria eliminado a Eva, teria feito outra mulher para o Adão. O Senhor me está a dizer. Então, e teria poupado toda a terra de tantos desabores. Deus teve que eliminar Sodoma e Gomorra por causa do pecado de prostituição, de roubos, de mentiras, de homossexualidade e de uma depravadez, de uma loucura depravada tal que abominou o cheiro, chegava ao nariz de Deus. Deus vomitou a cidade e teve que enviar o anjo para retirar apenas aqueles que o Abraão intercedeu, que é o primo Ló, e a sua família intercedeu, em que a alma do Senhor tinha prazer, foi só removê-los do resto, mas ninguém sobrou. Então, como é que você pode defender a tese de que você faz estas coisas? A culpa é do Adão. Não põe a culpa no Adão neste sentido, porque a Eva induziu. A Eva induziu porque Adão foi burro. Adão tinha autoridade e poderia parar a Eva, indo a Deus que o fez, a Deus que o ordenou e lhe deu autoridade. Senhor, isto, o que é que eu faço? E não fez. Lá está, o machismo. É o homem, decidiu e foi. Mas não, temos que parar, ponderar. E hoje o que o Senhor manda me dizer? Que todos aqueles que me têm enviado mensagens, que eu tenho recusado, alguns eu tenho aceito, porque a página não está tão cheia de pornografia, mas mesmo assim me deixa muito constrangida. E há outros que realmente ouviram a mensagem, eu tenho vontade de dar o convite, aceitar o convite, mas quando vou lá fazer um skin reading, aquilo é vou usar mesmo o termo, é de uma depravez tão grande que apetece vomitar. Ora, e muitos deles são pais de família, têm esposa, têm filhos. Ora, o Senhor manda perguntar, quando os teus filhos estiverem a crescer, e você se for desses pais permissivos, que deixam o filho fazer tudo, ir a ter uma página no Instagram, no Facebook, no TikTok, seja lá onde for, você permitiria o teu filho entrar nessa onda? Ora, o teu filho vai entrar na tua página, vamos supor, vocês todos têm Facebook. Você acha que seria impossível o teu filho visitar a tua página? Qual é o tipo de educação que você está a dar ao teu filho? Como chefe de família, qual é a moral que você está a impor ao teu filho? E com que moral você trata a tua mulher e vê a tua mulher expondo na tua página o corpo da outra mulher? Ela não é mulher. Ok, não é, mas é mulher. As mulheres são responsáveis por trazerem homens ao mundo. Elas são valorosas. Da mesma forma como o homem, o Adão não protegeu a Eva. O
o homem, Deus diz que os homens, até os dias de hoje, não aprenderam a lição. Continuam a deixar as suas famílias, as suas esposas, os seus filhos vulneráveis ao dedicarem-se a esse tipo de atos, de ações, pornografia. Ter pornografia por tudo quanto é lado. Mulher pelada aqui, mulher pelada ali, mulher pelada ali. E a todo tempo tem família que tem que proteger. Ora, Deus manda dizer que você tem um portão aberto, um sepulcro em que o diabo está a operar. O João 10:10 está em operação a toda força e a todo gás para destruir e ceifar a tua família com imoralidade sexual. E você que é crente, que acha que por causa do pecado do Adão, é por isso que você vive de adultério em adultério, e que elas te oferecem e você tem que aceitar todas para provar a tua masculinidade, fica sabendo que você está sendo enganado tanto quanto Eva foi, tanto quanto você deixou se enganar pela Eva. Porque quando você se predispõe a moralmente denigrir o teu caráter, a tua conduta, prova que você está cego. Espiritualmente, você está cheio de setas inflamadas do maligno. Você está cheio de dardos inflamados do maligno. E você está enlaçado pelo laço do passarinheiro, com setas de pornografia, de nudez, de tudo quanto é portões do inferno. Porque a partir disto, o diabo usa-te para fazer outras coisas depravadas que você nem considera depravada, porque você está cego espiritualmente. E Deus me manda aceitar todos na minha página. E eu disse, ai Senhor, que horror. Eu vim para todos, Ana. Porventura, todos aqueles que ao eu aceitar o convite, ao navegarem na página, Deus pode lhe dar um espírito de arrependimento, porque grandes coisas vão acontecer, grandes pregações acerca disso vão ser dadas neste ministério. E eu não tenho papas na língua, é por isso que o Senhor me usa. Eu sou destemida, é por isso que o Senhor me usa. Pecado é pecado, o salário do pecado é morte. Se eu quero viver, por que eu vou permitir que você morra? Se eu estou pela justiça, Deus diz, todo aquele que clama justiça tem que vir com as suas mãos limpas. Se eu quero justiça de Deus, por que eu vou cometer injustiça? Como uma serva de Deus que promove o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro, então eu tenho uma missão de não me calar para que você seja salvo. Porque Jesus, Ele veio e fez o mesmo por mim e por ti. Então você já foi resgatado tanto quanto eu. Você merece conhecer, receber o reino dos céus. Tal como eu tive o privilégio de receber o reino dos céus, Deus me libertou de muita heresia em que eu estava, todo o pecado em que eu estava. Porque pelo fato de você estar nesse pecado, não quer dizer que eu também não estive em pecado. Não é igual a este, mas é o outro. E pecado não passa pecado. Todo pecado é idolatria, toda idolatria é pecado, assim disse o Senhor. E todo pecado que a pessoa não se arrepende, torna-se que em iniquidade. Porque a pessoa acomodou-se, decidiu viver no pecado. Isso chama-se iniquidade. Então Deus me mandou, enviou para te dizer para tu te arrependeres. Porque isto, ter a tua página cheia de mulher pelada, de sexo e com mamonas assassinas, que você diz que te matam, vão te matar mesmo. Mas vão te matar primeiramente, já te mataram espiritualmente. Não é? Essas mamonas assassinas, aquelas nádegas cheias de silicone, que você diz que te põe maluco, você está maluco por inferno. Porque da mesma forma como o Adão negligenciou e deixou a Eva à vontade, e Satanás enganou-a,
e ela morreu, e ela induziu-lhe também a morte, é exatamente isso que se está a repetir em você, porque você está a insistir em não receber a salvação e vida eterna, que é Jesus Cristo, que veio e pagou e rasgou o véu deste pecado. Este pecado já foste justificado, porque Jesus Cristo foi à cruz, ele rasgou o véu deste pecado que Adão e Eva cometeu, não é? E Deus transportou-nos para o reino do amor do Pai, porque este pecado que a Eva e o Adão cometeram separou o homem de Deus, separou-nos de Deus. Nós estávamos proibidos de ter comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado, eles pecaram. Quais são os tipos de pecado que eles cometeram? Cometeram dois tipos de pecado: pecado contra a santidade de Deus e pecado contra a autoridade de Deus. O pecado contra a autoridade de Deus foi por eles terem desobedecido a Deus, e o pecado contra a santidade de Deus foi porque eles depois de cair em transgressão, ficaram nus. Deram conta que estavam nus. Eles viviam, como o termo que vocês dizem, pelado, no jardim do Éden, porque estavam puros, a moral estava intacta, não é? Estavam impuros, inocentes, santos, não é? Aos olhos de Deus eram santos, mas ao transgredir a lei de Deus, pecaram contra a soberania absoluta de Deus, afrontaram a autoridade de Deus e feriram a santidade de Deus por causa da nudez. Ora, você não sabe que a nudez é o primeiro pecado a seguir da desobediência, é o primeiro pecado que entrou no homem. Se não fosse algo que abominasse a Deus, por que Deus estaria preocupado em te exortar hoje? Se a mulher fosse tão forte quanto o homem, porque a mulher foi tirada da costela, por que estaria Deus hoje a exortar-te para que você proteja, feche a porta da tua casa, pare com estas depravadices, feche a porta da tua casa, protege a tua mulher, protege os teus filhos, especialmente se você tem filhos meninas. Se o pecado de nudez não abominasse tanto a Deus, por que Deus estaria preocupado com o mundo? Porque se este é um dos pecados que leva o mundo ao rubro em pecado, que lameia mais o mundo, é nudez. O homem esquece que ele esquece até do estatuto que ele ocupa quando ele vê uma mulher pelada. Isto é deprimente. Mas se o homem tivesse moral de Deus e buscasse o conhecimento de Deus, Oséias 4:6 diz: meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Se o homem buscasse o conhecimento de Deus, buscasse a sabedoria de Deus, buscasse a opinião de Deus, estou a falar de Adão. Quando a Eva pecou, nós não teríamos caído em transgressão, o mundo não estaria assim. E até os dias de hoje, Deus diz: este meu povo não entende. Desde antigamente eles nunca entenderam o meu mandamento. Que o homem, você é um varão valoroso, homem. Você é precioso, você é importante para Deus. Porque no lar, você é a proeminência. Deus está a contar contigo para endireitar as veredas da tua família, da tua casa. Assim como Adão, e você que dá a essas atividades deprimentes, satânicas, você está a agir tal qual Adão agiu. Você não busca o conhecimento de Deus. Você não busca a sabedoria de Deus, onde Jesus Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. Colossenses 3. Você precisa de, como pai, como homem, você precisa de fazer isso. Quantos homens não têm acidentes de viação, carro, na estrada, por causa de uma mulher pelada que ele viu? Quantos homens não estão presos por causa de não ter capacidade de
controlar as suas hormonas masculinas e caem em transgressão, cometendo atos pedófilos, atos de violação de toda a casta e magnitude. Quantos que tinham uma vida de família respeitável, fora a universidade, grandes cursos, família organizada, família bonita, mas por causa desta tese que ele defende, que ele é homem, e se a mulher provocou, ele tem que mostrar a sua masculinidade, acabou preso, acabou morto, acabou no hospital, acabou perdendo tudo. E há tantos testemunhos deste, amado. Eu quando estudei na universidade, na disciplina do Criminal Law, tantos casos que é triste, é muito triste, de grandes homens, senhores, com uma vida de sacrifício, quando estão instalados, o diabo vem, envia uma Eva depravada, entra ali no lar e pish. Quando é que você vai aprender isso? Quando é que você vai buscar a excelência de Deus, a excelência, a sabedoria excelente e majestosa de Deus para guiar a tua vida e ser um homem realmente digno, íntegro? Quando isto de pôr pornografia na tua página, pelo fato destas mulheres serem prostitutas de profissão, não te dá o direito de continuar, de compactuar com elas para denigrir a imagem delas. Só o que elas fazem já chega, já basta. Você, ao compactuar com elas, você vai ter meia culpa. E Jesus Cristo está às portas. E você pode dizer, o que eu tenho a ver com a tua página? Você quer aceitar? Aceita. Não quer aceitar? Não aceita. Errado. Porque a partir do momento que você me faz convite, você cruzou o meu caminho. E todo aquele que cruza o meu caminho é o meu próximo. Então eu tenho que agir como bom samaritano. Eu tenho que dar o tratamento digno. Como serva do Senhor, eu tenho que dar o tratamento à altura. E é isso que Deus veio e me exortou. Que eu não posso fazer distinção como o apóstolo Pedro fazia. Eu tenho que dar o evangelho a todos. Seja coxo, seja depravado, seja bruxo, seja a todos. Não posso fazer distinção de ninguém. Então, você é o meu próximo. A partir do momento que você toca na tecla, envia um convite para mim, e eu vi o convite, abri a tua página, você é meu próximo. Então eu vou te aceitar, seja lá o que tiver, para que você entre na minha página e se converta, se arrependa, porque eu vou fazer a minha parte, para que quando chegar o dia do juízo, então eu possa me apresentar como uma obreira que manejou bem a palavra da verdade. E não fazer distinção é o amor de Deus. Então eu quero, como apóstola do amor, o Senhor me consagrou apóstola do amor, então eu tenho que levar o amor de Deus a todos. Levar o amor é levar a verdade. Levar a verdade tal qual ela é, nua e crua. Vai te ofender? Vai. Vai te entristecer? Vai. Mas se te ofendeu e você mudou de atitude, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, porque quer dizer que o reino de Deus chegou a você. Se você se entristeceu, melhor ainda. Quer dizer que o Espírito Santo te tocou e você foi fazer um autoexame. Você foi ver a tua página e você disse, não, realmente, puxa, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família, então agora eu estou aí a promover a pornografia. Esta mulher, eu olho para esta mulher, pode ser branca, pode ser negra, a minha mulher ser branca, pode ser outra negra ou branca, é mulher. Todos nós eu nasci a partir de uma mulher. Então eu vou respeitar a minha mãe, vou respeitar a minha irmã, vou respeitar a minha filha. Porque você, ao ver, você tem o direito
de proteger. Você foi chamado para proteger a glória do Senhor. Nós somos a glória do Senhor. Eu e você fomos feitos para louvor e adoração da glória do Pai. E você, ao proteger, ao não compactuar com aquilo que essas mulheres fazem, você está a proteger a ti diante de Deus e não está a compactuar com ela. Deus que sonda os corações e Ele esquadrinha os rins. As nossas ações, as nossas atitudes são examinadas por Deus, são escrutinizadas por Deus ao milímetro. E Ele vê as intenções com as quais nós tomamos decisões de fazer algo ou de não fazer, para poder então nos fazer justiça, porque Ele é um Deus de justiça. Mas Ele quer a todo tempo, Ele quer amar. Mas dentro do amor de Deus vem a correção, amados, e vem a instrução. Se você ouviu a voz do Senhor hoje, e você é um deles, e também mulheres, muitas mulheres que quando vou abrir a página para ver o convite, também está lá essas imagens, homem em cima da mulher, com mão na parte ilícita, e a todo tempo a gente vê a imagem da mulher, não parece que é depravada, não é? Então, Deus, Ele é um Deus de amor. É da vontade dele que todo homem se salva, todo, literalmente, não importa você quem seja, Ele quer salvar todos. Ele quer despovoar o inferno, Ele quer povoar o céu. E você, para fazer parte do reino do céu, você tem que mudar de atitude. Você tem que aceitar o Senhor Jesus. Você tem que aceitar a palavra. E quando nós estamos em pecado, quando nós estamos mal, a palavra de Deus vem como espada. Ela vem como espada porque para poder limpar, cortar tudo aquilo que está errado em nós, tudo aquilo que está mal em nós, vem cortar o pecado e também arrancar de nós, cortar essa altivez que se levanta contra a sabedoria de Deus, essa altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus, contra a sabedoria, contra a soberania de Deus, essa altivez que se levanta contra a santidade de Deus. Então a palavra vem como espada, e quando ela vem como espada, vai te doer. Você vai saltar, você vai gritar, você vai falar mal da apóstola Ana, você vai falar mal da igreja, mas contanto que produz em você o fruto de arrependimento genuíno, lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, arrependei-vos, mas produzir frutos de arrependimento, ou seja, muda aqui a palavra que você ouviu. Se você chorou porque ficou magoado por essa palavra, porque você no fundo não é depravado, você no fundo você não é prostituto e o diabo enganou-te e você depois infectou a tua página com pornografia, achando que você estava bem, e hoje a apóstola Ana está a falar, isso te entristeceu? Louvado seja o nome do Senhor. Não é a apóstola Ana a falar, é o Espírito Santo a contender contigo. É o Espírito Santo, e é Ele o único que tem poder para convencer-te do pecado. Eu não tenho, eu sou apenas um vaso que vem te falar, que vem trazer as boas novas, que vem te trazer o reino dos céus, pura e simplesmente. E eu estou a ser ministrada pelo Espírito, porque não tenho lição preparada. Eu estava preparada, eu tenho outra lição que vou pregar, porque esta não estava no plano. Mas Deus falou e eu obedeci na hora. E Ele gritou comigo: apóstolo Manitá, prega a mensagem. Então eu tive que pregar. Então, se você estiver aborrecido comigo, fica sabendo que eu não me importo. Mas o benefício, isso não te vai beneficiar em nada. O que te vai beneficiar é arrepender-se genuinamente destas obras, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de sentimento, e mudando de pensamento, mudando de atitude, de sentimento, isso vai ter um impacto positivo na tua atitude e você já não vai querer mais esse tipo de ações, não quer mais se envolver. Proteja a tua esposa, proteja os teus filhos, proteja a tua imagem, especialmente se você é uma figura que de impacto
na sociedade, não é? Muitos homens, Deus poderia estar a usar poderosamente para ir longe, mas Deus não usa por causa do pecado, e um dos pecados é a prostituição, é a idolatria pelo corpo da mulher. Isto é idolatria. Né? Quando o homem gosta de prostituição, gosta de ver mulher pelada, mesmo que ele não está a ter nada, mas quando ele usa de pornografia para atingir os seus objetivos carnais, isto chama-se idolatria. Idolatria não é só adorar outros deuses, não é só ir a bruxos, não é só ir a Fátima, não é só ir não é só isto. Há um vário leque de irreverências que constituem idolatria para Deus. Por isso é que ele diz: todo pecado é idolatria, toda idolatria é pecado. Então você muda de atitude hoje. Arrependa-se para perdão dos teus pecados, porque só com perdão dos pecados nós somos salvos, só com perdão dos pecados nós somos libertos, mas sem arrependimento não há salvação. Se você não arrepender, Deus não pode fazer nada. Sem arrependimento não há novo nascimento. Você não pode nascer de novo se não se arrepender genuinamente das obras mortas e não permitir que a palavra te lave essa mente depravada e te ponha, e Deus faça tudo de novo. Deus faça em ti uma obra regenerativa. É o poder da regeneração pela palavra. A palavra é a água que lava, é a água que cura, a água que purifica, santifica e faz tudo de novo. E só Deus tem poder para fazer a nossa alma nova, arrancar de lá peçonhas, arrancar tudo quanto é prostituição, fornicação, idolatria de toda a casta, só e glutonaria de toda a casta, aquele que gosta demais de mulher pelada. Isso chama-se o espírito de glutonaria sexual. Glutonaria não é só acerca de comida. Glutonaria não é só acerca de comida. Deus me revelou que glutonaria tem a ver com tudo que nós gostamos demais e que não é nada de bom para nós, que vai matar a nossa alma e vai atirar, que vai trazer enfermidade ao nosso corpo. Quando nós estamos mortos espiritualmente, o nosso corpo fica enfermo. Então você, se quiser viver, viva hoje. Se você quiser ter uma vida santa com Deus, então comece a renovar os teus pensamentos. Muitas pessoas são ignorantes quando dizem: eu não vou para aquela igreja porque ela faz lavagem ao cérebro. Ora, se não fizer lavagem ao cérebro, de que adianta você entrar na igreja, ouvir a palavra e sair igual? É suposto fazer lavagem ao cérebro, é suposto tirar o pecado e entrar a santidade de Deus. É suposto arrancar a morte e entrar a vida. É suposto arrancar trevas e entrar a luz. Então você vai tornar-se uma nova criatura. O velho fica para trás. Deus te reveste de uma nova vestimenta que tem o título de salvação e vida eterna. Amém? E você passa a ser uma criação nova que Deus criou. Até tem aqui um hino: sou uma criação nova, sou salva assim. O velho já passou, de novo nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedora. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Então você está cheio de setas inflamadas do maligno. Você quer entrar na igreja com setas inflamadas do maligno injetada na tua mente, no teu coração, na tua alma, em todo o teu corpo, e você quer entrar e sair igual? Não. O apóstolo Paulo já disse em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós temos que renovar os nossos pensamentos e entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, porque só fazendo assim, renovando o pensamento, e com a renovação do pensamento vai influenciar a forma como nós sentimos e a forma como nós olhamos o mundo, e a forma como nós passamos a olhar o mundo. Nós já não queremos voltar para a velha vida, não queremos fazer mais essas coisas. Isto vai influenciar a nossa atitude, e isto é que é lavagem ao cérebro. Vamos deixar tudo que é mal e vamos aprimar para atentar para tudo que é bom aos olhos do Senhor. Então você passa a ser uma nova criatura, criada em Cristo Jesus.
E isto é que o mundo, é uma ignorância que vai no mundo, diz, eu não vou para essa igreja porque vão me fazer lavagem. Glória a Deus que todos que entram em igreja deixam ser lavados das vestes velhas do império satânico e vestem uma vestimenta nova, vestes celestiais. E quais são essas vestes? Como é que elas se chamam? Santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Jesus Cristo disse, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Então, você tem que largar o velho, deixa o velho ir e deixa que o novo entra. Deus, lá em Apocalipse, diz que Deus, Ele faz todas as coisas novas. Então, você venha fazer umas coisas, venha deixar que Deus faça você de novo. Se você está por perto, tem uma igreja em que você confia, em que você sabe que lá pregam a palavra, verdadeiro evangelho, vá, congregue-se. É bíblico, lá em Sofonias, Deus usou-se poderosamente do profeta Sofonias para poder levar a mensagem ao povo israelita que deixou de congregar. Congregue-se. E é congregando que você vai aprender coisas boas para lavar as tuas vestes do pecado. As nossas vestes, o que é? É a nossa alma, porque é a alma que vai se salvar, ou ela se salva, ou ela morre e vai para o inferno. Não é? Então você vem tratar da sua alma. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, e também em Lucas, Jesus disse a Satanás, quando ele foi a tentar, para que depois de Jesus ter feito 40 dias, 40 noites de jejum, sentiu fome, Deus treinou, ele passou, então ele foi submetido a teste de fogo, tentação. Eu também passei por isso aqui, passei com distinção. Deus disse, eu sobrevivi, mas Jesus passou com distinção. Ele é Deus, Ele é único, não se pode comparar, não é igual. Então, ele diz que não só o diabo veio a tentar, se você é filho de Deus vivo, transforma essa pedra em pão e mata a tua fome. E ele diz, não atentai, Senhor teu Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra é para que, o pão é para quê? É para o corpo, mata a fome, sacia a fome, o nosso estômago deixa de estar incomodado, nós satisfazemos a necessidade da nossa carne, chama-se pão material, mas a nossa alma, de que a nossa alma precisa? Você tem alimentado a tua alma com o quê? Com pornografia. Você tem alimentado a tua alma com o quê? Com tudo quanto é lixo que está nas redes sociais, ao invés de tudo que está na televisão, os amigos, várias horas que você gasta a falar ao telefone com os amigos, tudo quanto é conversa que não te edifica. Então isto tudo é pão material, é tudo que não vem de Deus, tudo que não promove a salvação da tua alma. Então o que você tem que fazer? Você tem que mudar, inverter os valores. Estes valores te levam à perdição, mas então coloque-se e posicione-se para poder receber as virtudes do Senhor, que é o pão espiritual, que é a palavra. A palavra é o pão que veio do céu. Jesus disse, eu sou o pão que veio do céu, o pão da vida. Ele é a água que lava. Então essa água, quando nós bebemos dessa água, nós nunca teremos sede. A nossa alma não vai ficar sedenta por mais, para nós então sentirmos fortes, sentirmos vigorosos, sentirmos renovados, sentirmos fortalecidos, cheios de alegria. Isto aqui é a prosperidade de Deus, e cheios também de sabedoria que vem do alto, onde Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. Colossenses 3. Então eu passei aqui a mensagem. Você não tome por usurpação de eu aceitar o teu convite, por eu gostar daquilo que você tem na sua página. Não, é uma heresia completa. Não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer, portanto não se deixe enganar, para não cair em mais transgressões, em mais condenação do diabo. Eu vou aceitar o convite teu em nome de Jesus. Há alguns que Deus não quer
que eu aceite, porque têm o propósito de me espiarem, têm o propósito de escarnecerem, e todos esses também vão ser expostos, porque Deus me diz quais é que eu devo aceitar e quais é que eu não devo aceitar. E aqueles que Deus disser que eu devo aceitar o convite, eu vou aceitar para a salvação da sua alma, porque Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, e Deus me colocou como pedra da esquina para posicionar como caminho para Jesus. Como eu sou o caminho para Jesus. Então, sendo o caminho para Jesus, então eu tenho a obrigação de aceitar todos aqueles que o Senhor me der a mim. Porque se lembrarmos bem, Jesus sempre disse ao Pai: Pai, todos aqueles que tu me deres a mim, eu jamais lançarei fora. Então, se eu estou aqui como pedra na esquina, é Jesus quem envia as ovelhas, é Jesus quem envia, quem escolhe no meio da seara, que está sempre pronta, é Ele quem escolhe aqueles que Deus permitiu que tivesse o nome escrito no livro da vida. Então, se Ele me está a dizer para aceitar, então eu vou fazer isso para que você receba salvação e vida eterna. Ó Pai, no nome de Jesus, assim cumprir a tua missão, Senhor, deixa no trono da tua graça todas estas pessoas. Não nos chamam de irmão, porque ainda não conhecem a palavra, mas quando receberem de ti como Senhor e Salvador, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder para serem feitos filhos de Deus. Quando eles assim o fizerem, então seremos irmãos de Cristo. Mas enquanto não, Senhor, deixe todas essas criaturas no trono da tua graça. Senhor Jesus, tu te manifestaste para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e tirar o pecado do mundo. Tu fizeste a cada um de nós mais que vencedores. Tu nos deste poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inferno, das trevas, da maldição e tudo quanto constitui o pecado. Nós não temos desculpa, pois tu posicionaste como caminho para Deus o Pai, e a todo tempo estás no trono, intercedendo por cada um de nós, pelejando com todos aqueles que se constituem inimigos daqueles que tu queres salvar, todos aqueles que se levantam contra tudo que é Cristo, ó Deus, e tu estás a pelejar, tu estás a pleitear. Continua a pelejar e a pleitear a favor de todos aqueles vulneráveis, Senhor, que estão à espera de um socorro, estão com o pé no abismo, mas não sabem, estão no abismo, no fundo do poço, mas alegremente, mas estão sem ovelha, sem pastor. Eu entrego-os a todos do trono da tua graça, para que a partir de hoje eles não sejam mais ovelhas sem pastor, mas tenham de ti, Senhor, como pastor da sua alma, em nome de Jesus. Guia os passos dele na tua verdade, Senhor. Vem lavar, arrancar todo esse opróbrio, vem lavar, arrancar tudo quanto é peçonha, tudo quanto é machismo, tudo quanto é altivez, tudo quanto é sabedoria terrena e animal, tudo quanto é ignorância que os leva a perecer, tudo quanto não vem de ti, que está a operar soberanamente neles, Senhor. Arranca agora, seu Santo Espírito, vá, que essa palavra vá e prospere para tudo quanto é enviado, Senhor. Todos aqueles que estão a ouvir e estão nesta posição, recebam, Senhor, no nome de Jesus. Eu ordeno todo o principado da potestade, todas as hostes espirituais da maldade no lugar celestial, todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que no meio, não se seca, mas também no vindouro, que tentar interceptar esta palavra e tentar interferir com essa mensagem, para que ela não vá e não produza frutos, pela qual o céu fique povoado. Cai por terra agora toda seta inflamada do maligno, cai por terra toda língua mentirosa, cai por terra toda profecia contra a vontade de Deus o Pai, cai por terra todo espírito contra a vontade de Deus o Pai, que tentar impedir a salvação de todos aqueles pela qual Deus já escreveu o nome no céu, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todos aqueles que Deus quer que eu assim aceite, no nome de Jesus, que o nome deles, Senhor, saia do livro da morte, passa para o livro da vida, mas acima de tudo que eles te recebam como Senhor e Salvador, no nome de Jesus. E você quiser se arrepender deste pecado odioso que abomina muito a santidade de Deus e afronta a autoridade de Deus, você põe a mão no coração, no teu peito, fecha os teus olhos, mas concentra-te e faça um autoexame e reconhece que você é pecador, reconhece que esse ato é um ato imundo, é um ato das trevas, é um ato de perdição,
que te vai levar a maldição para o resto da tua morte. Você vai ter uma morte no inferno. Então reconheça isso e aceita hoje. E você pode fazer essa oração após mim. Diz: ó Pai querido, eis-me aqui no trono da tua graça. Eu não sabia de que eu estava a pecar. Eu não sabia, Senhor, que a minha imagem estava a ser denegrida ao promover esse ato de sexualidade, de imoralidade sexual na minha página de Facebook. Eu não sabia que eu estava a abrir portas de maldição para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos. E eu não sabia que estava também a manchar a imagem de toda a minha família que tem contato comigo no Facebook. Eu me arrependo destes atos e de todos os outros atos que eu tenho cometido, que tem afrontado a tua soberania, que tem ferido a tua santidade. Eu quero que tu me ajudes a pôr um ponto final nesta minha atitude de pecado, pecaminosa. Eu quero parar, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu quero hoje, Senhor, pedir-te perdão por tudo aquilo que eu tenho feito, que tem realmente entristecido o teu espírito que está em mim, o teu fôlego que me dá a vida, eu tenho entristecido. Eu não quero mais entristecer aquele que me criou, e eu não quero ser apenas criatura. Eu quero hoje passar a ser feito filho de Deus. Por isso, Senhor, eu recebo como meu Salvador. Eu te confesso como meu Salvador, e eu quero que depois me ensines a ter-te também como meu Senhor. Eu quero aprender a depender de ti, da tua palavra. Tu és a fonte da vida. Eu quero aprender de ti, Senhor. Quando vem me lavar, Senhor, vem arrancar tudo aquilo que não vem de ti, que tem estado a operar em mim, que tem estado a dominar a minha alma, está a dominar, influenciar a minha atitude. Vem hoje, Senhor, arrancar. Seu Santo Espírito, em nome de Jesus, eu peço, entre em mim agora, estabelece o teu trono, toma o controle, opera do teu querer, do teu efetuar em toda a minha alma. Lava, Senhor, perdoa, Senhor, justifica, Senhor, este pecado de Adão e Eva, que é essa maldição. Justifica, Senhor, põe em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, Senhor. Não me lances fora da tua presença, nem me julgue, Senhor, segundo a multidão de todo esse pecado que eu tenho cometido contra ti, mas põe em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto. Lava-me, Senhor, completamente de toda essa peçonha, toda essa iniquidade. Sustenha minha alma com teu espírito voluntário, Senhor. Faça o meu corpo, a minha alma, a minha mente, meu coração mais alvo do que a neve, porque tu diz na tua palavra, em Isaías capítulo 1, versículo 18, por mais vermelhos que os meus pecados sejam, tu és poderoso para me lavar e purificar e torná-los mais alvos do que a neve. Torna assim os meus pecados, Senhor, mais alvos do que a neve, em nome de Jesus. E fecha, Senhor, a porta da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu emprego, da minha profissão, de tudo aquilo, do meu seio social, tudo aquilo pela qual eu tenho constituído um escândalo. Senhor, lava, apaga tudo, Senhor, apaga todas as transgressões e põe em mim, Senhor, um coração puro no alto retiro e me ensina, Senhor, ensina-me a tua vontade. Eu quero entrar dentro da tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Um bem-aja, você receba em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe.